Então, empecemos. Deixa eu pegar aqui no início do meu capítulo aqui. Capítulo 4. Sistemas de convicções. Deixa eu colocar todo mundo no mute aqui antes, para a gente estar dando início. Mute all. Ok. Então, vamos lá. Poder para criar e o poder para destruir. Aí, ele estava contando aqui uma história da mulher de 70 anos, né? Muitas vezes somos seduzidos a acreditar que os eventos externos controlam a nossa vida, que são as coisas que acontecem com a gente que controlam a nossa vida, mas na verdade não. O que controla a nossa vida é como é que nós significamos, como nós interpretamos e aceitamos as coisas que acontecem com a gente, essas convicções, né? Essas convicções sobre esses eventos significaram para a gente. Por exemplo, tem pessoas, o nosso fundador Mark Hughes, ele viu a mãe dele tendo problemas muito sérios e até vindo a perder a vida por causa justamente com problemas de perda de peso, e ele poderia ir para um lado completamente diferente, porque tem pessoas que, quando acontece isso na vida, vai para um caminho completamente diferente ao que ele foi. E ele foi para o caminho oposto. Ele resolveu, ele teve aquela convicção de que ele investiria a vida dele de uma forma onde nenhuma outra pessoa ia precisar de passar pelo que a mãe dele teve que passar, né? Então, não é o que acontece com a gente que vai definir a nossa vida, e sim como a gente define essas coisas. A história da mulher de 70 anos lá. Duas mulheres que completaram 70 anos, mas cada uma assumiu uma visão completamente diferente desse mesmo fato. Uma sabe que a vida dela está se aproximando ao fim, esse sabe entre parênteses aí, e para ela, 7 décadas de existência já significa que o corpo já está deteriorado, ao controle, e ela já começa a se despedir da vida, encerrar as questões inacabadas, só controle. E uma outra mulher acaba de completar 70 anos e ela acha que está na hora dela começar a virar alpinista lá, subir as montanhas fora de controle aos 70 anos. Ela acha que é um excelente esporte para ser começado aos 70 anos. Olha só, o mesmo fato passando com essas duas senhoras, e elas entendem, interpretam o fato de maneira quase que opostas, né? E essa mulher aí, realmente, que colocou que ele iniciar esse negócio de subir as montanhas aí, ela foi a primeira mulher, né, bateu o recorde lá de, na casa dos 90 anos, essa Uda Crux aí, tornou-se a mulher mais velha a escalar o Monte Fiji, né? Então, como a gente pode constatar, não é o ambiente, não são os eventos de nossa vida, mas sim o significado que atribuímos aos eventos. É claro que os eventos, o ambiente, eles ajudam a mudar, não é verdade? Mas eles não definem. O que mesmo é como a gente fica tudo isso que acontece com a gente, né? São as convicções que fazem a diferença entre uma vida inteira de alegre contribuição e uma existência de sofrimento e desolação. São as convicções que separam Mozart de Manson. São as convicções que levam alguns a se tornarem heróis, enquanto outros levam a vida em silencioso desespero. Para que nossas convicções são projetadas? Constitui a força orientadora para nos dizer o que levará à dor e o que levará ao prazer. É aquilo que a gente viu na chamada passada. Inclusive, eu recomendo aí, quem puder, estar revendo diariamente o exercício da chamada passada sobre dor e prazer, para a gente aprender a fazer a propaganda para nós próprios daquilo que a gente quer que seja fortalecido das nossas convicções, né? Então, sempre que acontecer na nossa vida, o nosso cérebro automaticamente faz a seguinte indagação. Primeiro, isso significa dor ou prazer? Segundo, o que devo fazer agora para evitar a dor ou para obter o prazer? Muito simples, a criança vai lá, vai enfiar o dedo lá na tomada, na hora que ela enfiou, tomou o choque, ela meio que ela vai significar alguma coisa com aquilo. Primeira coisa, isso causa dor ou prazer?
Segunda coisa, o que eu tenho que fazer para nunca mais sentir isso? Se foi a dor, ou o que eu tenho que fazer para sempre sentir isso? Não é verdade? O problema é que se na casa dela não tinha eletricidade, ela velha, todas como é que chama? As tomadas não davam choque. Então ela significou que tomada não dá choque. E de repente ela foi visitar alguma casa que tinha luz, foi fazer a mesma coisa e... Então, não existe verdades, não existe mentira. O que existe são convicções, não é verdade? Então, infelizmente, as generalizações em áreas mais complexas de nossa vida podem simplificar em excesso e, às vezes, criar convicções equivocadas, restritivas, que vão nos enfraquecer, né? Talvez você não tenha conseguido êxito em alguns empreendimentos ao longo de sua vida e, com base nisso, desenvolveu a convicção de que é incompetente. Pode dizer a si mesmo, por que tentar se não terei êxito? E aí as pessoas começam a colocar convicções enfraquecedoras sobre diversas coisas. Às vezes, a pessoa foi apresentar um trabalho em sala de aula e ele fez alguma coisa que as pessoas começaram a rir da cara dele, ele pode ter feito alguma coisa engraçada, a forma que ele está vestido, e aí ele significou que palestrar em público trazia dor para ele. E por significar isso de forma negativa, o que acontece? Como é que está tocando aqui? O bereco-teco aqui. Pronto. Não é fácil colocar isso aqui, não. Silencioso. Sei não. Acho que é assim. Pronto. Ok? Mesma coisa. Às vezes as pessoas vão fazer uma venda, ou escutou quando era criança, ou viu, às vezes, um vendedor de enciclopédia visitar a tua casa, e aí você estava lá do lado da sua mãe, aí o cara ficou enchendo a paciência lá da tua mãe, que não sei o que lá, control, daqui a pouquinho o vendedor vai embora, e sua mãe fala, nossa, vendedor é um saco, enjoado, que não sei o que lá. Pronto, a gente às vezes significou na nossa cabeça algo negativo com relação a vendas. Enfim, são essas experiências que vão fazendo a gente tomar decisões, vão fazendo a gente tomar convicções e crenças. Algumas dessas convicções se tornam tão fortes que viram uma crença em nossa vida, e uma vez que a gente acredita nisso, que vira uma crença, pronto, se torna a nossa verdade absoluta. Não importa se isso é ou se não é. Se a gente colocou para a gente como uma verdade, isso vai ser uma verdade. E isso pode ser crenças que podem estar dando poder para a gente, ou podem ser crenças que podem estar sendo muito ruins. Eu era péssimo em matemática. Eu tirava nota vermelha em matemática com muita constância. Até que um dia a professora fez deu um problema difícil lá e falou que quem acertasse aquele problema ia ganhar um ponto a mais na média. Eu falei, caraca, eu preciso de um ponto. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse problema. E eu fui lá, só fazendo regra de 3, que eu não sabia fórmula nenhuma, nem nada, eu consegui fazer o problema. Eu fui a primeira pessoa da sala de aula a fazer um problema. Na hora que eu mostrei para a professora falou, caramba, você fez isso e você não usou a fórmula que eu ensinei? Você é um gênio em matemática. Quando ela falou aquilo para mim, caraca, velho, eu comecei a achar que eu era bom nessa tal de matemática. Isso mudou a minha vida em matemática. Você acredita nisso? Só porque eu acertei um problema? Eu sempre acreditava que eu era ruim em matemática. Enfim, são essas coisas que vão ou empoderando a gente ou enfraquecendo a gente, e isso vai determinando a nossa vida em diversas outras áreas. Não é verdade? Então, precisamos lembrar de que a maioria das convicções é de generalizações sobre o nosso passado, baseadas em interpretações de experiências agradáveis ou dolorosas. O desafio é triplo. 1. A maioria das pessoas não decide conscientemente em que vai acreditar. Número 2. Muitas vezes as convicções baseiam-se em interpretações errôneas
de experiências passadas. Número 3, depois que assumimos uma convicção, esquecemos que é apenas uma interpretação. Passamos a tratar nossas convicções como se fossem realidades, como se fosse o evangelho. Precisamos compreender que nossas convicções possuem a capacidade de nos deixar doentes ou nos deixar saudáveis de um momento para o outro. É impressionante, né? Tem aí estudos científicos falando que boa parte dos remédios não tem menor eficiência. A verdadeira cura da maioria dos remédios está no que nós colocamos como convicção. Inclusive, foi feito um estudo que colocou anfetamina, que é um acelerador aí, né? E foram feitos, e botou um outro lá que era para um calmante, for control. E trocaram a substância. O cara falou que a anfetamina era o remédio para acalmar e falou que o calmante era para acelerar. E deu lá para um monte de gente. Por incrível que pareça, as pessoas que tomaram o calmante ficaram energizadas e as pessoas que tomaram o energético ficaram relax. Como que pode? Não foi apenas um placebo, um vazio, algo, foi realmente uma droga. E mesmo assim, a convicção é uma coisa tão poderosa que ela conseguiu ser mais poderosa do que uma droga. Não é verdade? Então, e mais importante ainda, convicções podem nos proporcionar a determinação de agir ou enfraquecer e destruir o nosso ímpeto. As convicções globais são as enormes convicções que temos a respeito de tudo em nossa vida. Convicções sobre nossas identidades, pessoas, trabalho, tempo, dinheiro, até a própria vida. Diga-se passagem. Essas vastas generalizações são com frequências formuladas em é, sou ou são. Tipo, a vida é, eu sou e as pessoas são. Como pode-se muito bem imaginar, as convicções desse tamanho e extensão podem moldar e impregnar cada aspecto de nossa vida. A boa notícia a respeito é que, efetuando uma única mudança numa convicção global, você pode praticamente mudar todos os aspectos de sua vida num único momento. Uma vez aceitas nossas convicções, tornam-se ordem inquestionáveis para o sistema nervoso e possuem o poder, né, de expandir ou destruir as possibilidades do nosso presente e futuro. Eu sempre fui um cara péssimo de palestrar. Péssimo, horrível. Eu lembro que eu fui, uma vez, num STS, eu fui acompanhar o VIP, né? Eu queria teste do VIP, no STS do interior, onde esse STS não tinha nenhum GET. Chegou nesse STS, não tinha palestrante, tinha um GET, que era eu, um outro GET, que era o VIP. E eu não fui escalado para palestrar naquele STS, de tão ruim que eu era de palestra. Me botaram para eu fazer uma palestra de ética que tinha que mostrar um vídeo da Meirinha lá. O vídeo da Meirinha tinha 10 minutos e a palestra de ética tinha 15 minutos. Alguém já viu o vídeo da Meirinha alguma vez? Alguém é da tua época? Quem é da tua época? Bruninho, Sandrinha, Angélica, Nadinha, Perlinha, Johnny. Aí. Era maneiro aquele vídeo. Enfim, imagina, eu tinha 5 minutos. Eu era um guete, cara. Eu ganhava dinheiro. E os caras não queriam que eu palestrasse. Foi mais um prêmio de consolação. Falei, pô, não vamos deixar o Vinícius tão mal aqui. O cara veio aqui, né? Você vê o tanto que eu era ruim. E, de repente, um dia, em Vitória do Espírito Santo, eu fiz uma palestra e o Matusalém, o milionário, na hora que eu saí do palco, ele falou, caraca, bicho, você é bom nesse negócio de palestrar, hein, cara? Você vai ser um grande palestrante. E aquilo eu encarei como verdade. Alguém está escutando um barulhinho aí? Então, o meu vizinho de cima acho que está usando uma furadeira. Fica tranquilo. Ou então é a britadeira, né? Olha o controle. Vai dar tudo certo. E aquilo mudou a minha convicção. E hoje a minha convicção é completamente diferente. Eu acredito sinceramente, isso às vezes é até ruim, né? Porque às vezes a gente nem se prepara mais como devia para ir para um palco. Já acredito que vai dar tudo certo. Dá para escutar o que eu estou falando?
Tá? Tá bom, aqui com os efeitos especiais. Beleza? Então vamos lá. Então já falei das convicções global. O que é uma convicção, então? É um sentimento de certeza em relação a algo, né? É um sentimento de certeza. Só que a gente pode estar errados com convicção. Sim ou não? É o famoso sinceramente equivocado. Se puder pensar numa ideia como um tampo de mesa, sem pernas, terá uma representação adequada do motivo pelo qual uma ideia não parece tão certa quanto uma convicção. Sem pernas, o tampo de mesa nem mesmo ficará de pé sozinho. E ela precisa das pernas para fazer virar realmente uma mesa. E são essas, quanto mais pernas, mais sólido isso vai ficar uma convicção para a gente. Então, como é que a gente pode criar uma convicção? É igual essa modelo aqui de mesa que vocês estão vendo aqui. Calma aí que eu vou para o outro lado da casa aqui, gente. Tá fora control aqui. Calma aí. Ok. Pronto, agora sim. Estava tentando entrar aqui, mas tinha que ter saído lá para conseguir entrar aqui direito. Estão me ouvindo bem? Massa. Então, vamos lá. A gente estava falando da mesa. Então, como é que forma uma convicção, gente? É muito simples. A gente vai tendo alguns eventos que vão acontecendo na nossa vida e esses eventos vão se tornando a base, o pé da mesa que vai se transformar numa convicção. E aí ele deu o exemplo aqui. Você é sensual? Fala, você é sensual? No exemplo. Aí fala assim, eu sou sensual. Quando você fala, eu sou sensual, o que vem na sua cabeça? Vem uma dúvida? Ou assim, tipo assim, pô, será que eu sou mesmo sensual? Ou vem uma certeza absoluta, para isso, sensual pra caramba? O que vem na mente? O que vai definir isso, se isso realmente é uma certeza para a gente? Depende de vários fatores, várias coisas que aconteceram realmente na nossa vida para sustentar essa convicção. Por exemplo, às vezes, um dia eu estava em algum lugar e chegou uma pessoa para mim e falou, caraca, você é sensual pra caramba. E esse acontecimento pode ter me colocar como sensual. Ou pode ser ao contrário. Pode ser uma pessoa que aconteceu várias coisas na vida dela que pode ter trazido insegurança para ela. Por exemplo, eu já vivi os dois lados. Eu já vivi um lado de que eu engordei 25 quilos quando eu tinha 8 anos de idade. Você tem noção que são 20... eu perdi 25 quilos com 1,84 m. Você tem noção do que é ganhar 25 quilos com meio metro de altura? Quase que 1 metro, eu acho que eu tinha. Cara, era muito. Então, aquilo me trouxe convicções, me trouxe experiências e crenças de que eu era um gasto bem diferente desse tal de sensual. E isso me trouxe ao longo da minha vida inteira de forma muito forte. Depois eu perdi peso, foco control, isso logo no meu começo da Herbalife, e trouxe justamente ao contrário. Imagina, o cara perde peso, o cara vira guete em 8 meses, eu comecei a me achar que eu era o cara, não mais que eu era um fracassado, entendeu? Então eu fui mudando as pernas da minha mesa, da minha convicção, de entender do que eu era capaz e do que eu não era capaz. Então, a questão é o seguinte, qual dessas convicções é a verdadeira convicção? A resposta é que não importa qual seja a verdadeira e qual seja a falsa. A única coisa que importa para a gente é qual que é a mais fortalecedora. Porque nós podemos escolher a ter como convicção coisas que nos fortalecem. Nós podemos escolher acabar com as convicções que tiram nosso poder. Todos podemos encontrar alguém para apoiar nossa convicção. Todos temos experiências
onde nos dá as duas respostas do que queremos. Nós já temos experiência suficiente em nossa vida para saber que nós somos os caras e nós seguimos situações totalmente desfavoráveis. Todos nós aqui dentro já estivemos em situações desfavoráveis que nós já conseguimos suplantar situações. Nós já temos suporte suficiente para escolher as convicções que vão nos fortalecer. E, por outro lado, também nós podemos, pelo outro lado, encontrar outros exemplos de que a gente tinha tudo para dar certo e a gente deu mole. Sim ou não? Então, é a gente que escolhe quais são as convicções que vão estar mais presentes. E inconscientemente vamos colocando, vamos dando mais poder para essas convicções e essas convicções vão moldando. Se nós somos campeões, se nós somos fracassados e assim sucessivamente. As pessoas desenvolvem com frequência convicções limitadoras sobre o que são, quem são e do que são capazes. Porque não conseguiram no passado, acreditam que também não conseguirão no futuro. Em decorrência, por medo da dor, passam a focalizar constantemente que são realistas. Eu sou realista, né? Não estou sendo... não é que eu não acredito, não é que eu não seja um cara positivo, eu sou apenas um cara realista, né? Não, essa realidade é apenas uma coisa que ele está escolhendo enxergar, não existe realidade. A razão pela qual o sucesso se esquiva a maioria das pessoas é o fato de terem referências insuficientes no êxito, no passado. Mas um otimista opera com referências no passado não é igual ao futuro. Se você desenvolvesse o senso da certeza absoluta que as convicções poderosas proporcionam, então pode realizar praticamente qualquer coisa, inclusive aquelas que outras pessoas têm certeza que são impossíveis. Um dos maiores desafios na vida de qualquer pessoa é saber como interpretar os fracassos. A maneira como lidamos com as derrotas na vida e o que terminamos como causa mudarão nossa vida. Precisamos lembrar que eles moldarão a nossa vida mais que qualquer... Porque tanto pessoas de sucesso quanto pessoas de fracasso falham. Mas um fracasso, falhar... Eu tenho até uma frase que eu queria falar aqui. Deixa eu pegar a frase aqui. E essa frase é muito massa. Falhar não é uma escolha. É uma etapa. Falhar não é uma escolha. É uma etapa, faz parte. E a falha não significa derrota. A falha é uma etapa da vitória. E quando pessoas eles acreditam nisso, eles acreditam que falhar faz parte, o não faz parte do sim, ele não está nem aí para quem fala não para ele. É igual o Thomas Edison, quando falhou, entre aspas, 1000 vezes. E como ele encarava o fracasso, é que moldou o sucesso dele. Porque para ele, o fracasso não era o fracasso... Ele não tinha fracassado, ele tinha encontrado mais uma forma de que a lâmpada não funcionava. E aquilo fez o cara descobrir tudo, ser um dos maiores inventores de todos os tempos, não é verdade? Os realizadores raramente, se é que alguma vez, consideram um problema como permanente. Enquanto os fracassados acham que até os menores problemas são permanentes. Segundo, a segunda diferença entre vencedores e perdedores, entre otimistas e pessimistas, está em suas convicções sobre difusão dos problemas. Um realizador jamais considera um problema difuso, isto é, que controla toda a sua vida. Eles pensam da seguinte maneira: é apenas um problema. É um pequeno desafio que eu vou resolver. Não consideram que ele é um problema. Tem gente que está acima do peso e fala:
Caraca, eu tô fracassado, eu sou um fracassado, nem controlar a pomba da minha boca eu consigo. Ó, que bosta que eu sou. Esse é um cara que está colocando um problema como difuso, ele está trazendo uma situação para ele. Não é ele que é o problema. Ele está com uma pequena situação com o desafio do controle alimentar. Não é ele que é um fracassado. O otimista faz assim. É uma situação que eu vou resolver. Eu sou um cara de sucesso. Ele consegue separar o problema da pessoa. Inclusive, a gente deve aprender a fazer isso na hora que a gente vai fazer uma crítica para alguma pessoa, principalmente para os nossos filhos. Né? Ontem eu fui no banheiro do meu filho e tinha 5 mudas de roupa espalhadas pelo banheiro. Não é 5 peças de roupa, é 5 conjuntos completos. Significa que pelo menos assim deve estar ali daquele jeito nas últimas 30 horas, né? E eu fui lá, vi aquilo, e eu podia ter falado, cara, você é um porco, você é desorganizado. Não, se eu fizesse isso, eu estaria falando que ele é desorganizado. Em vez disso, eu fui lá e falei, pô, Vitão, um cara tão fashion com você, com cabelinho de Hollywood, velho, six-pack, um cara que se cuida, que tem disciplina, e isso não combina com você, muito pelo contrário, eu fiquei até em dúvida se era realmente você, mas na hora que eu vi, não vi, realmente não podia ser de outra pessoa, que não tem outro homem aqui em casa, né? O resto é tudo mulher. Então pronto, e eu tenho meu banheiro, então não fui eu que deixei aqui minhas coisas também. A minha é um pouquinho maior que a sua. Então é dividir, separar um problema da pessoa. E às vezes o fracassado, ele faz totalmente ao contrário, o pior, não só com os outros, mas com ele também. Ele fala que ele é o fracassado e não a atitude que está equivocada. Né? E o pior, se você desenvolve o senso de certeza absoluta que as convicções poderosas proporcionam, você pode, já falei, você pode realizar qualquer coisa na sua vida com relação a isso. Terceiro, a categoria final de convicção, que Seligman chama de pessoal, eu trato como um problema personalizado, diz o nosso autor aqui, Anthony Robbins. Lembre-se, na medida em que você acredita em alguma coisa, o seu cérebro opera no piloto automático, filtrando qualquer dado do ambiente e procurando por referências para confirmar a sua convicção, independente do fato. O que leva uma pessoa, às vezes, ela está 100% na certeza que ela está certa? Porque esse negócio de realidade é uma coisa muito depende. Não sei a palavra, então muito depende. Deu para entender o que significa, né? É porque nós tomamos decisões por emoção e a gente está sempre procurando uma lógica para a gente ficar bem com nós próprios. E a gente começa a encontrar motivos por que a gente está fazendo as coisas. Como mudar, então, uma convicção? Todas as conquistas pessoais, mudança nas convicções. Sendo assim, como mudamos? O meio mais eficaz é fazer o seu cérebro associar a uma dor maciça à antiga convicção. Você deve sentir lá no fundo que não apenas essa convicção lhe custou dor no passado, mas também está custando dor no presente e vai lhe custar no futuro. Depois, associe um tremendo prazer à ideia de adotar uma convicção nova e fortalecedora, que é muito parecido com o exercício que a gente fez no final do capítulo passado. É por isso que é um dos exercícios mais poderosos, mais importantes, e a gente deve estar, pelo menos uma vez por dia, reforçando esse exercício. É uma forma da gente fazer qualquer mudança. É associar, significar de forma diferente qualquer coisa
que a gente quiser. E é isso que o Anthony Robbins se tornou mestre. Se tornou um mestre que chama de PNL, se tornou fazer novas significações sobre qualquer assunto que ele quiser. As novas experiências só desencadeiam a mudança se nos levam a questionar nossas convicções. Lembre-se, sempre que acreditamos em alguma coisa, não mais a questionamos de qualquer forma. No momento em que começamos a questionar honestamente nossas convicções, não mais as sentimos absolutas. E aí ele deu o exemplo do QWERTY. Sabe o que é o teclado QWERTY? O teclado QWERTY é quase todos os teclados que existem hoje no mundo. Que começa lá, se você for ver a primeira fileira de cima lá, é QWERTY, que por isso que se chama QWERTY. E já tem mais de 120 anos que foi adotado como universalmente o teclado mais rápido de todos. E na verdade não é. Ele foi adotado pela indústria das máquinas de datilografar por causa que as máquinas de datilografar eram ruins. E se alguém datilografasse rápido, ia ser ruim, porque a máquina não dava conta de tamanha velocidade que as pessoas datilografaram e precisavam fazer uma forma das pessoas datilografar de forma mais lenta. E por isso adotaram essa tal de configuração QWERTY. Vocês acreditam nisso? Até hoje as pessoas usam essa forma, esse modelo, como se fosse a mais rápida, mas não é, ela foi foi implementado a princípio por empresas de máquina de escrever, por causa que as máquinas de escrever não davam conta da velocidade que as pessoas datilografavam. Tem noção disso? Mas o que? Quando as pessoas pegam uma convicção, vira uma convicção, não importa se é verdade ou se é mentira, aquelas que nós formamos como convicção e crença, ela passa a ser a nossa realidade. Não importa se ela é verdade ou se ela é mentira, ela passa a ser realidade. Lembre-se, não podemos esquecer que tudo que fazemos é por necessidade de evitar a dor ou por desejo de obter prazer. Se associarmos bastante dor a qualquer coisa, vamos mudá-la. Ponto, parágrafo final. E para a gente mudar alguma convicção, a primeira coisa que nós temos que fazer é começar a questionar, a começar a colocar em dúvida se realmente é uma verdade. Lembre-se, sempre que acreditamos que alguma coisa, não mais a questionamos, já falei isso daí. E uma convicção forma-se quando começamos a desenvolver uma base mais ampla de pernas de referências. Em particular, pernas de referências sobre as quais temos fortes emoções. As pessoas com convicções possuem um nível de certeza tão forte que muitas vezes se fecham a novas informações. Mas se você consegue se comunicar com elas, é possível romper esse padrão de fechamento e levá-las a questionar as suas próprias referências. Aí ela deu o exemplo da mulher lá da Ku Klux Klan, que foi num programa de televisão falando, defendendo a ideia, por que ela acreditava tão piamente naquele negócio lá da Ku Klux Klan. E aí, lá naquele programa aconteceu coisas, o próprio filho dela estava lá e o filho dela não concordava com ela, falou que ela envergonhou, falou que nunca que ia sair de casa, que nunca mais ela ia ver o filho. E aquilo fez ela começar a questionar se valia a pena ela ter aquelas convicções. E alguns dias, poucos dias depois, a mesma mulher voltou em rede nacional para ser contrária à Ku Klux Klan. Isto é, como é que pode? Uma pouquinha semana depois, a pessoa está voltando uma rede nacional para defender, para falar completamente ao contrário do que ela foi falar uma semana antes. Incrível, né? Então, qual que é a diferença de crença e convicção? A crença, ela mexe mais com a nossa, ela é mais forte, ela está significada de uma maneira mais forte ainda na nossa cabeça do que apenas uma convicção. E o que nós precisamos fazer
é pegar as convicções que são interessantes para a gente ter, e reforçá-las de tamanho emoção para a gente transformar essa convicção numa crença forte para que a gente possa mudar a nossa vida. Ok? Por exemplo, a crença de nunca permitir que uma pessoa adquira peso em excesso vai compeli-lo a fazer saudáveis opções de estilo de vida de uma forma sistemática, permitindo desfrutar mais a vida e talvez até poupando de um ataque cardíaco. A crença de que é uma pessoa inteligente, capaz de sempre encontrar um meio de inverter as situações, pode ajudá-la a superar alguns dos momentos mais difíceis em sua vida. Mas como é que então a gente pode criar uma crença? Número 1, comece pela convicção básica. O que você quer? O que você quer mudar? Número 2, reforça a convicção para mais poder referências. Por exemplo, digamos que você decidiu nunca mais comer carne. Então, se você não quer comer carne, existe aqui umas dicas que ele dá para resolver. E essa eu acho que é uma das partes mais importantes do livro, que é a parte prática de como a gente pode dar novas convicções que vão nos fortalecer, né? Primeiro, converse com pessoas que optaram por um estilo de vida vegetariano e pergunta para ela que motivos elas tomaram a decisão de se tornar vegetariana. Qual foi o motivo? Né? Segundo, quais as consequências na saúde e em outras áreas da vida dela? Além disso, comece a estudar o impacto fisiológico da proteína animal, referências que você desenvolver, mais emocionais foram que funcionem como um gatilho. E se você não tem um evento desse, tente recriá-lo. Vai lá, pega um pedaço de carne, deixa ele apodrecer, fora de controle, e depois vai lá e fica cheirando ele por 5 minutos. Será que vai ser um evento forte de emoção na sua vida? Vai lá ver como é que os caras matam lá os animais para preparar a comida. Pensa no cara dando uma machadada na cabeça do porquinho, o porquinho cair no chão, depois atirando fogo para tirar o pelo. Enfim, você pode buscar, se você não vivenciou, você pode criar um novo evento. Depois que você encontra esse evento vai ficar muito forte e vai te ajudar emocionalmente a ser condizente com essa nova convicção que você resolveu adotar, ok? E da mesma forma que a gente pode fazer com a carne, a gente pode fazer com qualquer coisa, com comida, com demais, com doce, com não fazer convite, com não falar com pessoas. Qualquer coisa que a gente quiser, a gente pode reforçar na prática isso. Um dos desafios das crenças é o fato de se basearem muitas vezes no entusiasmo de outras pessoas por suas convicções. Com bastante frequência, as pessoas acreditam em alguma coisa porque todos os outros acreditam. E isso é conhecido na psicologia como confirmação social. Ele falou que foi feito um estudo da seguinte forma. Se você está num lugar, o cara foi lá e gritou lá, estupro. Aí o cara não sabe o que fazer. Quando ele não sabe o que fazer, ele olha para os lados. Quando ele viu que tinha um monte de gente não tendo reação nenhuma, o que essa pessoa fez? Também não teve reação nenhuma. Ele ignorou o pedido de socorro que as outras pessoas estavam fazendo. E se por outro lado, se todo mundo tivesse começado a correr ali, o que o cara provavelmente ia fazer? Ele ia correr também. Porque o ser humano, na dúvida, ele busca confirmação social. Quando ele está em dúvida, ele vai para o efeito manada. Se todo mundo está fazendo, eu também tenho que fazer. Ok? Modelando as convicções de vencedores. A maneira de expandir a nossa vida é tomar como modelo a vida de pessoas que já obtêm um sucesso. E começar a modelar as convicções. De pegar as mesmas convicções que essas pessoas já têm.
É exatamente o Bruninho falando aí do STS. Quando a gente coloca a equipe tabuladora todinha e os equipes mundiais para levantar e bater palma, o que acontece com as outras pessoas? Acabam levantando e batendo palma. E o que acontece no lugar que ninguém bate palma? Na hora que se um bate sozinho e ninguém bate, ih, fiz a coisa errada, acho que não era para ter batido palma, perdão, desculpa aí galera, não era para ter batido palma. Não é engraçado? E aí ele deu vários exemplos aí, e ele falou que, na verdade, todas as pessoas que têm sucesso, nada mais, nada menos, que pegaram as convicções fortalecedoras e fortaleceram, e pegaram as convicções enfraquecedoras e pararam de fortalecer essas convicções enfraquecedoras. Ponto, parágrafo final. E aí ele pede para que a gente faça esse exercício. A gente não vai ter tempo de fazer esse exercício aqui, porque eu acho que é um exercício que vai... Mas... cada um vamos fazer ser. E hoje não vai dar. Eu queria falar